Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Pessoas consideradas difíceis estão por toda parte. Falantes demais, inoportunas, fofoqueiras, intrometidas, egocêntricas, explosivas e ainda aquelas que nunca estão erradas. Lidar com elas, especialmente no trabalho, é um grande exercício de tolerância e conhecimento de nossos próprios limites. Para falar sobre o assunto está conosco o consultor de empresas Kleber Rodrigues, especialista em marketing, liderança e motivação. Ele também é mestre em engenharia de produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bem, Kleber, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo perguntando quem sofre mais, as pessoas difíceis ou quem trabalha com elas? Pedro, primeiramente, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, é um pouco difícil definir exatamente quem vai sofrer mais. No primeiro momento, eu diria que a pessoa que sofre mais é quem lida com a pessoa difícil. Mas com o passar do tempo, a pessoa difícil paga o preço por isso. Então, no primeiro momento, as pessoas reclamam muito, se sentem um pouco de vítimas da pessoa um pouco mais desafiante, da pessoa um pouco mais complicada, mas essa pessoa depois sofre também, e sofre muito, porque ela acaba pagando uma consequência pelos seus atos. E não tem uma maneira dela se perceber difícil e contribuir de alguma maneira para que a relação com os colegas se torne um pouco mais amena? Tem, claro que tem. Agora, esse é o nosso maior desafio. Porque muitas vezes a pessoa que é difícil, ela não percebe o quanto ela é difícil. Ou muitas pessoas falam assim, eu sou difícil, mas eu sou assim, as pessoas têm que me entender do meu jeito. Então elas se fecham, elas não querem mudar, elas não estão abertas à mudança. E hoje em dia, cada vez mais a sociedade exige isso. A gente está passando por períodos de transformações incríveis no comportamento humano, na forma das pessoas se relacionarem, na forma de liderarem umas às outras. E se a pessoa não se abrir a essa mudança, mais cedo ou mais tarde, ela vai sentir grandes dificuldades na vida dela. Bem, Kleber, eu gostaria de saber também até que ponto que a cultura de uma instituição, de uma empresa, acaba contribuindo para que uma pessoa se torne difícil. Olha, a cultura, na verdade, é um dos grandes determinantes da formação da pessoa, da forma dela agir, da dificuldade que ela gera nos relacionamentos. A cultura da empresa é gerada pelas pessoas. E a cultura é um comportamento que é repetido e replicado por todos eles dentro da empresa. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma liderança, que é uma liderança um pouco mais difícil, que é um pouquinho mais turrona, ou às vezes é uma liderança que é um pouquinho mais falsa, que faz aquele jogo de eu quero estar bem com você, eu quero estar bem com ele também, as pessoas vão aprendendo essa forma de ser. Sim. E é um comportamento quase instintivo, né? A cada ação tem uma reação. Eu empurro, a pessoa empurra de volta. Então elas começam a repetir esse tipo de comportamento. E aí acaba gerando uma cultura dentro da organização com várias pessoas passando por isso. Quando a pessoa um pouquinho mais tem uma percepção um pouquinho melhor, ela fala, opa, peraí, não é isso que eu quero pra mim, isso não está sendo bom. E aí ela começa a entrar em conflito com a pessoa difícil. Certo. E aí começam os problemas dentro das organizações. Bem, uma pessoa é difícil ou às vezes ela apenas externa mais as suas insatisfações do que as outras? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? E é muito comum a gente falar assim, fulano é uma pessoa difícil. E quando eu falo assim, muitas vezes nas palestras, nos treinamentos, eu pergunto, mas não tem ninguém que gosta dessa pessoa? Aí a pessoa fala assim, deve ter a mulher dele, ou o cachorro dele, não sei. Certo. Mas alguém gosta. Porque na verdade não é a pessoa em si, é a forma como ela age com você. Eu sempre comparo um relacionamento como se fosse uma tábua unindo dois pontos distintos. Eu posso não alterar a outra pessoa, esse lado daqui pode ficar estático, sem se mexer. Mas quando eu mexo esse daqui, essa tábua de ligação mexe, ela muda o ângulo, ela muda a inclinação, ela se aproxima, eu posso aproximar ou distanciar. Certo. Quer dizer, eu posso até não alterar a outra pessoa, mas eu posso mudar o relacionamento mudando o meu comportamento. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, senão fica com problema. Tá certo. E a pessoa difícil, ela, no relacionamento, ela tende também a engolir menos sapos do que as outras, porque tem aquela coisa, se estabelece uma discussão, ou a pessoa está insatisfeita com uma determinada situação que se cria no ambiente de trabalho, por exemplo, e aí reclama, tem esse dom de externar a sua insatisfação. Dá para catalogar essa pessoa como uma pessoa difícil ou isso pode ser considerado um comportamento normal e até desejável? Na verdade, o comportamento difícil é um comportamento normal. Todo mundo tem algum momento da sua vida que vai ter um comportamento um pouco difícil. Quando a gente fala de engolir sapo, é verdade. Pode chocar isso, mas a pessoa difícil realmente engole menos sapo. O grande problema é quando a gente analisar um pouquinho mais o porquê de eu não querer engolir um sapo.
Eu não quero engolir o sapo porque eu quero direito a uma qualidade de vida melhor, por exemplo. E aí eu não engoli o sapo e por causa disso eu gerei um outro tipo de problema para a minha qualidade de vida. Que eu violei um princípio de relacionamento básico. E o relacionamento hoje é fundamental para qualquer um ter uma boa qualidade de vida. Mas será que não está faltando um pouco mais de franqueza também nos relacionamentos? Porque muitas vezes a pessoa está insatisfeita com alguma coisa e tem aquele certo temor reverencial, né? Ou fica pensando o que meu chefe vai pensar se eu reclamar de alguma coisa e acaba com isso engolindo o sapo também. Será que não tem um meio termo para esse tipo de situação, para que as pessoas possam se entender no ambiente de trabalho, poder discutir as suas diferenças? É verdade, existe sim um meio termo e esse é um problema muito sério. Quando a gente começa a engolir muito sapo, a gente fala assim, meu chefe, eu não posso fazer nada. Ou tem gente que fala assim, não, eu sou superior, eu sou bonzinho e eu vou aceitar isso dessa forma. A pessoa vai aceitando até o momento em que o copo transborda. Então ela aceita engolir muitos sapos até o momento que a pessoa explode, ela fica muito irritadiça, ela mostra um comportamento que não é um comportamento comum dela e ela acaba sendo vista como uma pessoa difícil nesse momento. Então é importante a gente repensar um pouquinho os comportamentos. O principal em tudo isso é a gente ter um pouco mais de inteligência emocional, a gente buscar entender um pouco mais o outro e chegar numa conciliação, buscar uma negociação, um acordo. Se uma coisa me incomodou, eu vou sentar com o meu chefe e conversar com ele. Olha, isso me incomodou por causa disso, disso e disso. Vamos tentar fazer alguma coisa para o ambiente de trabalho aqui ficar melhor? Agora, também tem gente que quer resolver essa questão brigando com o chefe. Aí também não resolve. Certo. Então, isso que nós estamos falando para o ambiente de trabalho, as relações de trabalho também, certamente podemos transportar para o relacionamento entre marido e mulher também, que tem aquela figura do homem ou da mulher, do bonzinho, do generoso, que de repente, num determinado momento, estoura e às vezes até, no momento que estoura, até acaba a relação. E fica engolindo, engolindo, e quando estoura, aí causa até uma certa surpresa no outro. Vale também essa questão para o casal também no relacionamento? Com certeza isso acontece. O relacionamento é relacionamento em tudo que é lugar, não importa se é no trabalho ou se é na vida pessoal. Com o casal também acontece isso. Eu faço sempre a analogia com uma conta bancária. Imagina que todo mês, no relacionamento, o marido cede para a esposa. Então é como se a esposa pegasse uma moedinha da conta bancária dele. Aí a conta bancária dele vai ficando negativa. Chega uma hora que vai batendo juros sobre juros e tem uma hora que não dá mais, chega no limite. Ele fala, opa, não dá mais. E aí ele explode. O que a gente precisa entender nos relacionamentos é que ceder é bom, é importante. Mas quando alguém cede pra gente, eu tenho que ter em mente que é importante eu ter uma moeda de troca. Para repor aquele dinheiro na conta bancária da pessoa. Essa conta sentimental que a gente tem dentro da gente. E como é que isso se traduz na prática? Na prática, eu entender se, por exemplo, se eu tenho um relacionamento e que eu precisei ceder. Por exemplo, o homem resolve passear com a mulher no shopping, ele odeia passear no shopping porque ela caminha a tarde inteira, ele fica cansado e queria assistir o futebol. Então ele resolveu ceder dessa vez. A mulher, por sua vez, quando chegar em casa, ela pode fazer uma coisa por ele também, pode ceder alguma coisa, pode fazer algo para cortejar um pouco mais essa pessoa. Então são pequenos prazeres que a gente troca entre as pessoas, pequenas alegrias, que são as nossas moedas de troca no relacionamento. Tá certo, Kleber, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.